Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos continuar os estudos do livro, não vamos continuar os estudos da Rui Lopes. E agora nós vamos analisar partidas em que as negras jogam H7 e H5. E nós vamos ver duas partidas. Uma que as brancas sofreram uma catástrofe no primeiro jogo e registraram uma vitória maravilhosamente temática no segundo. Vamos ver quais foram as principais diferenças. Vamos lá? Jogou E4, E5. Ah, uma coisa esqueci de observação. Os dois jogadores que perderam têm acima de 2.600 rate, ou seja, jogadores fortíssimos. Cavalo F3, cavalo C5, bispo BB5, cavalo F6, roque, cavalo por E4, vamos de Berlim, D4, cavalo D6, bispo por C6, D por C6, D por E5, cavalo F5, dama por D8, tudo isso a gente já viu, rei por D8, cavalo C3, bispo D7. Aqui, no primeiro jogo, até aqui tudo bem, vamos ver o primeiro jogo que aconteceu. Jogou H3, jogou B6, B3, vão fianquetar vão atravessar os bispos diagonais, rei C8, as negras vão esconder o rei num lugarzinho muito bom que é o B7 e não tem não tem bispo das brancas para as negras, as brancas não tem bispo das casas brancas para atacar o rei, ele vai ficar tranquilo, é um bom lugar para ele ir. B2 ele consegue anular, livrar a torre, deixa botar a torre no jogo também. B5, H5, G3, bispo E7, torre de AD1, A5, A4, torre E8, torre D3, provavelmente vai dobrar as torres, C5, cavalo D5. Esse lance eu não achei legal mesmo, justamente por causa disso daí. Se for ver, ó, esse peão ficava aqui, esse peão em C6 ia segurar bem o cavalo, né? Ele estava impedindo o cavalo de entrar aqui em B5, está impedindo o cavalo de entrar em D5. E agora fica um cavalo super centralizado aí, né? C4, torre C3, bispo B5, a torre estava armando um bote aqui, né? Se captura, ia ter uns cheques aqui terríveis aqui, né? Se captura o peão aqui, então as negras fizeram o quê? Trouxeram o seu bispo para impedir esse ataque. Rei H2, tirou o rei pro cantinho. Bispo C6, atacou o cavalo. B por C4, defendeu o cavalo. Bispo por A4. Torre A1. Bispo C6, voltou. Torre F1, voltou torre. A4. Bispo A3. Não quer deixar o peãozinho andar, hein? Torre A5, G4. H por G4, H por G4. Cavalo E7. Cavalo B4. Bispo B7. Rei G3. Chegou perto do cavalo para defender e deixar a torre mais livre, né? Defender o ataque do bispo aqui que tá. Esse bispo negro está ocupando, está tomando conta praticamente da principal diagonal. Cavalo G6, torre E1, bispo por cavalo, bispo por F3, torre por F3, torre por E5,
Torre D1. Torre E4. Torre por F7. Torre por G4, cheque. Que aqui ele ganhou um peãozinho nessa, e se você capturar, ele vai dar duplo no rei e na torre. Rei por G4, duplo, rei G3, rei por F7, cavalo por F7. Esse jogo aqui as brancas perderam esse jogo aqui. Tá? Agora eu vou ver a outra partida. Vou continuar justamente nesse lance aqui. Jogou B3, rei C8, bispo B2, H5, cavalo E4, bispo E7, torre de A D1, A5. É interessante manter esse bispo aqui, né? Será que não era interessante deixar esse bispo aqui? Porque daí ele ia avançar esse peão aqui, o rei ia entrar aqui e trazia as duas torres. Mas vamos lá, né? Vai que a ideia é A4, C5, C4, bloqueou, torre A6, torre D3, torre G8, torre de FD1, dobrou as torres, bispo C6, cavalo C3, G5, cavalo D5, bispo por D5, C por D5. Agora as brancas ficaram com dois peões muito fortes no centro, né? Torre D8, bispo C3, G4, cavalo E1, bispo G5, G3, F6. Esse G3 dá uma impedida do cavalo pular algumas casinhas por aí, né? Foi providencial. E6, H4, F4, G por F3, cavalo por F3, H por G3, H3, torre de AD6, cavalo por G5, dobrou os peões das negras, F por G5, bispo E5, torre B6, torre F1, atacou o cavalo, cavalo D6, torre de DF3, talvez como entrada aqui, ó, forte, e com esse peãozinho impedindo o rei aqui, olha lá, hein? Vai dar dor de cabeça. Torre B4, torre F8. E os dois jogos
Resumindo, no fim do jogo da Berlim, a falta de controle das casas claras foi agravada pela troca do seu bispo de casas claras e seu peão de E. Se lembra, na primeira partida não tinha o bispo de casas claras. Que caiu. Que ele trocou pelo cavalo. Por outro lado, tem a maioria de 4-3 na ala do rei. O rei deslocado das negras e as torres desconectadas dificulta a organização de um bloqueio à maioria dos peões inimigos. Mas se ele conseguir com a ajuda inconsciente do seu oponente, ele terá um bom jogo. Entre bons jogadores de força igual, você esperaria que as brancas fizessem algum progresso com seus peões da ala do rei, mas as negras cancelariam isso com uma defesa vigilante antes que o jogo acabasse empatado. No entanto, o temperamento e o estilo de xadrez também são um fator. Jogadores bons ou ruins não são tão bons ou ruins no mesmo tipo de posição. Finalmente, se você está pensando em adicionar Arbelinha ao seu repertório com as peças pretas, você pode considerar seu próprio estilo de jogo antes de decidir. Você é mais um Kasparov ou Alekhine do que um Kramnik ou Capa Blanca? Se você está programando luta tática, fique longe de Berlim. Então nós vamos ver agora o tema das nossas próximas vai ser as negras jogam H7, H5. O que fazer? Nós vamos trazer partidas e analisar partidas em que as negras jogaram esse lance daí. Tá bom? Valeu, pessoal, muito obrigado. Vamos começar a semana com tudo. Estudando muito para evoluir cada vez mais o nosso xadrez. Tá bom? Valeu, pessoal, até mais. Um abração a todos. Não esquece de curtir o vídeo se vocês gostaram, se inscrever no canal. E é isso aí. Nós vamos estudando livros, pelo menos a maioria dos dias eu vou colocar dois estudos de livros. Um outro dia que não der muito tempo, que eu vou colocar pelo menos um. Dificilmente eu vou deixar de publicar, tá bom? Então de segunda a sexta sempre vai ter pelo menos um vídeo, tá bom? Valeu, pessoal. Até mais, um abraço a todos.